Campinas, interior de São Paulo, 30 de outubro de 1978. Márcia e Daniel eram um casal que se amava em toda a sua plenitude, mas já diz os ditados populares que só o amor não enche barriga. Depois de 4 anos de convivência, aconteceu a gravidez. O casal ficou feliz, mas sabia que junto com a gravidez viriam as dificuldades, os enjoos, as exigências e problemas financeiros. Daniel começou a ser abalado pelos nervos, a situação financeira estava mal. Os desentendimentos começaram, as brigas eram constantes e não há amor que resista a ofensas e dificuldades. Daniel entregou os pontos não suportando a pressão, gostava muito de Márcia, mas no seu orgulho de homem não aceitava as cobranças e ofensas tipo: você não é homem para sustentar uma mulher, já que não aguentava uma família, para que se casou? Se você não supre nem a minha necessidade, o que fazer com os 2 filhos que estou esperando? Daniel amava Márcia, mas era um amor covarde. Preferiu virar as costas aos problemas e desapareceu sem dar notícias. 6 meses depois, nasceram as crianças, sadias e fortes, que tiveram por nomes Dani e Dionísio. Márcia também não suportou a situação e fraquejou no amor de mãe, entregando as 2 crianças para casais diferentes. Dani ficou em Campinas, enquanto Dionísio foi com outro casal para Minas Gerais. Os 2 cresceram separados. Um não sabia da existência do outro. Os casais faziam questão de não comentar sobre a existência de um com o outro. Dionísio, que cresceu e estudou em Minas Gerais, era um exemplo de pessoa. Honesto, trabalhador e muito temente a Deus. Dionísio conheceu Arilma, que se tornou sua outra metade, seu tudo, sua vida. Arriscaria qualquer coisa para que Arilma não sofresse um arranhão. Eram felizes e já falavam em casamento. Enquanto isso, em Campinas, seu irmão Dani não levava uma vida digna. Era bandido de alta periculosidade. Era saco de pancada da polícia quando conseguia pôr as mãos nele. Dani era arisco, duro na queda, muito escorregadio. Era astuto e sempre driblava a polícia. Era cruel, desalmado, sem escrúpulos e egoísta. Só pensava dele próprio. Os demais que se danassem. Dani tinha tudo de ruim em seu currículo de bandido. Era assaltante, criminoso, estuprador e tudo mais que se pudesse imaginar. Esta é uma situação que confirma que gêmeos não têm os mesmos sentimentos e o mesmo caráter. A diferença entre Dani e Dionísio era grande. Bem, vamos deixar Dani em Campinas, em sua vida de crimes, e vamos voltar a Minas Gerais, onde se encontra Dionísio com sua vida digna de qualquer cidadão. Dionísio e Arilma estavam felizes, vivendo um amor cor-de-rosa. Dionísio estava preparando-se para o vestibular há mais de ano e os frutos desses esforços estavam aparecendo. Foi aprovado em medicina. Felicidade total. Dionísio foi manchete de jornal e sua fotografia apareceu nas primeiras páginas de jornais de circulação nacional. A aparição na mídia foi o fim do anonimato do parentesco entre Dani e Dionísio. A princípio, o susto pela semelhança entre os 2. Depois, os sobrenomes iguais. Após uma conversa com os pais adotivos, veio a certeza de que eram irmãos gêmeos. A partir desse dia, Dani passou a saber que tinha um irmão gêmeo em Minas Gerais. Dionísio, ao contrário, ainda não sabia da existência de Dani, que, mau caráter como era, resolveu aproveitar-se da situação. Resolveu praticar crimes em Minas Gerais e incriminar o irmão. Começou a praticar diversas atrocidades, como assassinatos, roubos e estupros, e usar o nome do Dionísio. Dionísio passou a ser perseguido pela justiça mineira inexplicavelmente, mas claro que era seu irmão gêmeo quem o estava deixando naquela situação.
De nada adiantou jurar inocência, pois em Minas Gerais existiam 2 Dionísios. Não tinha como provar sua inocência, eram gêmeos idênticos. Dionísio foi preso, espancado e humilhado. O pior de tudo foi que perdera o respeito por parte de Arilma, que o abandonou, alegando que não dividiria a mesma cama com um bandido. Dionísio estava arrasado. Ficou 3 anos preso inocentemente por crimes que não cometera. Enquanto isso, Dani estava milionário às custas da sua miséria. Arilma estava decepcionada com seu amado. Jamais suspeitara que Dionísio pudesse ser um bandido. Um universitário com um futuro promissor que jogou tudo por água abaixo, enveredando por caminhos tortuosos e enganando a todos por tanto tempo. Assim imaginava Arilma. Mas, pobre Arilma, pobre Dionísio. Os 2 estavam sendo usados e enganados. Dionísio estava arrasado. Agora era um pobre coitado, desmoralizado e abandonado pela noiva. Certo dia, Arilma, passando por uma lanchonete, deu de cara com Dionísio. Será que era mesmo Dionísio? Estava bem vestido, ótima fisionomia, como se não estivesse dando a mínima para a situação. Arilma o cumprimentou e seguiu em frente. Mas será que era mesmo Dionísio? Não era Dionísio. Era Dani. Dani, ao se sentir descoberto, quase se traiu. Mas era bandido tarimbado, conseguiu se controlar e responder o cumprimento. Arilma desconfiou. Ficou meio assustada, mas não deixou transparecer. Fingiu acreditar. Ficou pasma, olhando para Dani. A semelhança era demais. Se despediu e, no percurso até sua casa, começou a juntar o quebra-cabeça e chegou a uma conclusão. Aquele homem estava usando o nome de Dionísio em seus crimes. Resolveu imediatamente procurar Dionísio. Só que Dani também tomou suas providências. Estava assustado. Resolveu tirar de vez Dionísio de circulação de uma maneira muito cruel. Contratou 4 homens de caráter igual ao seu e ordenou que levassem Dionísio a um lugar deserto e o cegasse com um ferro em brasa. A cegueira provocada por fogo, gente, é muito cruel, mas não chega a ferir os olhos. A cegueira é provocada pela quintura do ferro a 1 palmo de distância dos olhos da vítima. O objetivo de Dani era que Dionísio não chegasse a vê-lo, e assim Arilma passaria por mentirosa, ou até mesmo por crueldade, sentimento que não faltava nele. Assim aconteceu. Agora, só quem sabia da existência dele era Arilma, e ele resolveu tirá-la do seu caminho também. Resolveu que Arilma tinha que morrer como queima de arquivo. Essa tarefa ele queria realizar pessoalmente. Agora ele já podia ir à casa de Dionísio. O otário já não podia vê-lo. Usou o seu melhor perfume e seguiu para cumprir sua missão. Bateu a porta e Arilma abriu. Apontou e disparou 4 tiros. Apenas disse: "Morra, idiota." Deu meia volta e saiu dando gargalhadas. Deixou apenas o cheiro do seu perfume caro no ar. Arilma caiu mortalmente ferida nos braços de Dionísio. Deu um suspiro, estremeceu e morreu. Ninguém testemunhou o assassinato. Apenas Dionísio estava presente, mas não podia ver. Estava cego. No dia seguinte, o sepultamento. Centenas de pessoas acompanharam Arilma até sua última morada. Até Dani, o assassino cruel, estava presente, porém disfarçado com barba e bigode postiços, além de um grande chapéu. Dionísio também foi ao cemitério, levado por amigos. Na descida do caixão ao túmulo, um grito e surpresa geral. Dionísio começou a gritar: "É ele o assassino! Foi ele quem matou Arilma!" Ninguém entendeu nada, ninguém sabia de quem Dionísio estava falando. O alerta deixou Dani nervoso e a culpa o condenou. Dani saiu em disparada. A multidão concluiu que aquele era o culpado e o perseguiu. Arrancou o disfarce e grande foi a surpresa ver ali outro Dionísio.
Dani acabou confessando todos os crimes, inclusive que havia usado o nome de Dionísio em alguns deles. Foi condenado a 20 anos em regime fechado. Mas, espere, como foi que Dionísio reconheceu o assassino se estava cego? Simples, Dani foi desmascarado pelo seu perfume caro. Ele usou o mesmo perfume no dia do crime e também no cemitério. Moral da história: não existe crime perfeito. A justiça tarda, mas não falha. Esta é a história de irmãos que seguiram caminhos diferentes. Um por Deus, outro pelo diabo. Afinal, são coisas da vida.